Olá, tudo bem? Eu sou a professora Carolina Tatarim, professora de matemática, e junto nesses vídeos vamos trabalhar um pouquinho com as questões do seu livro Sabe Brasil. Vamos lá? Acompanhem comigo então. Vamos abrir o nosso livro até a lição 1. A lição 1, lá na página 8, vai trabalhar com vocês problemas envolvendo números reais. Para vocês não é novidade, né? Então ele vem ali numa forma de uma revisão, trazendo todos os conjuntos que vocês já trabalharam e relembrando várias operações, né? Então ali ao longo das questões ele mistura um pouquinho diversas coisas que vocês aprenderam até chegar aqui. Então a gente vai conversar rapidamente um pouquinho ali sobre os conjuntos numéricos e a gente vai olhar para algumas questões, ok? Então lá na página 8 ele inicia rapidamente relembrando para vocês um pouquinho das notações e quem são cada um desses conjuntos. Quando a gente pensa ali nos números reais, é como se fosse um conjunto maior que vai englobar todos os conjuntos que vocês viram até então. Seja lá o conjunto dos números naturais, que são os números da contagem, 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito. Os números inteiros, que além dos números naturais, tem também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Os conjuntos dos números racionais é aonde vai entrar as frações, também os números com vírgula ali, né? Desde que eles sejam ou dízimas periódicas ou decimais finitos. E aí entra também os irracionais, ou seja, aqueles que não são racionais. Raízes quadradas, por exemplo, que não são exatas, o π, números decimais infinitos sem ter ali um padrão de repetição, ou seja, não periódicos. E aí, para não ficar vários conjuntos perdidos, a gente tem o conjunto dos números reais, que ele vai abraçar todos aqueles conjuntos que você tem e falar todos esses números, eu posso dizer então que eles são reais. E aí, ao longo que vocês foram avançando na matemática, vocês foram revisando e reaprendendo todas as operações sempre que vocês viam conjuntos novos. Agora a gente vai ali olhar algumas questões. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Quero começar com a questão 4 lá na página 10. Uma população de bactérias dobra a cada 5 horas. Se inicialmente há 100 bactérias, quantos haverá após 30 horas? Bom, tem várias formas da gente trabalhar com essa questão. Vou aproveitar aqui e vou mostrar duas formas para vocês fazerem. Aqui, como não estamos falando de tanto tempo assim, você pode ir dobrando, não tem problema nenhum. Mas se a gente estivesse falando de mais tempo, né? Que estratégia você iria utilizar? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando eu falo que ele vai dobrar, né? Significa ali então que eu estou multiplicando por 2 a cada período que ele indica. Então, passou 5 horas, multipliquei por 2. Passou mais 5 horas, multipliquei por 2 de novo. Passou mais 5 horas por 2. Então, cada vez que eu vou multiplicando por 2, né? Até poderia colocar aqui, ó. Vai lá, passou 5 horas, multipliquei por 2. Passou mais 5 horas, multipliquei por 2. Mais 5 horas, nada te impede de você ir multiplicando por 2 até chegar a 30 horas depois, né? Mas quantas vezes eu estou multiplicando por 2? Se eu vou fazer lá vezes 2, vezes 2, vezes 2, eu não tenho um jeito mais fácil de eu escrever isso? Como que eu vou fazer essa representação? Através da potenciação. E aí, o que você precisa enxergar aqui? Dentro desse período de 30 horas, quantas vezes os 5 horas está ali dentro? Né? E aí você vai ver que temos 6 períodos que vai ser dobrado. Então eu sei que esse número de bactérias inicial, ele vai ser ali dobrado, então, por 6 períodos, 2 elevado à sexta potência. Então é uma forma, caso você queira fazer, sem ficar dobrando, até chegar ali no período final. Aqui não daria tanto trabalho, né? Mas e se não fosse 30 horas? Se fosse 300 horas? Se fosse 20 anos, né? Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, quando o intervalo de tempo é maior. E aí, fazendo dessa forma, né? 2 elevado à sexta potência, muitas vezes a gente acaba decorando, mas é só você ir dobrando, né? Vai dar 64, com isso fica um pouquinho mais rápido de perceber que a quantidade, então, de bactérias que terá após 30 horas serão 6.400 bactérias. Mas se você ficasse dobrando, também você ia chegar, né? Ó, veja aqui no exemplo que eu tinha feito antes. Então, passou 5 horas, chegou em 200, passou 10 horas, chegou em 400, passou 15 horas, chegou em 800, 20 horas, 1.600, 25 horas,
3.200, 30 horas, 6.400. Também era possível de fazer, tá? Mas enxergue que aqui era uma questão que estava escondida uma ideia de potenciação, certo? Vamos fazer mais uma questão? Então, vamos avançar aqui. Agora, vamos olhar para a questão 8, um pouquinho diferente já o assunto que a gente vai trabalhar. Durante a aula de matemática, a professora Júlia estava retomando alguns conceitos sobre triângulo com os seus alunos. Ela propôs a seguinte situação para a turma. É um triângulo retângulo, os catetos adjacente e oposto medem 1 centímetro cada, o pingo de tinta caiu sobre o valor da hipotenusa. Analisando as anotações que a professora fez, qual é o valor da medida da hipotenusa desse triângulo na sua forma decimal? Então, ele pediu que você transforme o resultado em decimal. Aqui poderíamos aplicar facilmente o teorema de Pitágoras, né? Onde o valor da nossa hipotenusa ao quadrado seria igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí você rapidamente ia perceber aqui que daria raiz quadrada de 2. Apenas o valor positivo, porque é um triângulo e a gente considera apenas o valor positivo. E ele pediu em decimal. Mas você poderia também pensar que isso daqui poderia ser a diagonal de um quadrado de lado 2. E rapidamente você saberia que a diagonal é lado raiz de 2. E um raiz de 2, raiz de 2. Então tem várias formas de vocês calcularem aqui. E a raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Certo, pessoal? Vamos finalizando por aqui e aguardo vocês na nossa próxima lição.